O povo gosta de ser levado pelo engano, né? Por quê? Porque o povo ignora a verdade. Não dão ouvido à verdade. Estou falando dentro do engano em relação a Deus. A maior investida de Satanás para tirar o homem da busca da direção de Deus é usar a mentira em nome de Deus. O povo já fez a sua escolha. Muitos vão continuar condenados e ir a juízo, sofrer o dano da segunda morte. Não é porque Deus decretou, não é porque Deus não escolheu eles para a salvação. Muitos vão continuar condenados e ir a juízo para sofrer o dano da segunda morte, porque não creram em Jesus, a verdade de Deus, para se salvar. Antes permaneceram na mentira do diabo. O próprio Jesus vai dizer em João 3,18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Não tem comendo aí pra mim. Olha aí, Maria, isso aí. Vai. Nada. O próprio Jesus, irmãos, é quem vai dizer isso. Não. O próprio Jesus é quem vai dizer isso. Que aquele que não crê nele permanece condenado. Mas quem crê nele não será condenado. Por quê? Porque quem crê em Jesus está crendo na verdade de Deus. Jesus é a verdade que o homem precisa conhecer de Deus para a sua vida, sua direção, seu destino, para que saia da maldição, do juízo, da condenação. O homem precisa crer na verdade de Deus, conhecer a verdade de Deus, que é Jesus. Jesus é essa verdade que o mundo precisa conhecer para ser salvo. E o motivo e a causa pela qual a humanidade, muitos desta humanidade, a maioria, continuará condenado e irão a juízo, por não dar ouvido à verdade de Deus, por onde poderiam se salvar. Porque condenado o ser humano já está. Mas Deus estabeleceu e enviou o meio de salvação. Esse meio de salvação é pelo conhecimento da verdade. Essa verdade é Cristo. Mas olha a escolha das pessoas. Olha por que é que serão condenados. Não é porque Deus predestinou. Não é porque Deus não escolheu. O apóstolo Paulo vai trazer essa verdade para o conhecimento. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 10 e 11. A palavra de Deus está revelando ali a causa pela qual muitos nessa humanidade serão condenados. A maioria. Porque poucos serão os que serão salvos. Porque poucos são os que vão crer na verdade de Deus. E a palavra de Deus vai dizer na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 12, versículo 10 e 11, que Deus vai permitir a operação do erro, para que creiam na mentira os que não deram ouvido à verdade, por onde poderiam se salvar. Antes tiveram prazer na iniquidade e não creram na verdade para se salvarem. Deus vai permitir. Você quer viver no erro, no engano? Deus permite que Satanás se irande e leve o engano para essa humanidade que despreza o conhecimento de Deus. Quer viver na maldição? Deus permite essa humanidade mergulhar na maldição. Quer viver na mentira? Quer viver na morte? Quer ir para juízo? Deus permite essa humanidade viver no caminho de maldição e buscar a morte. Porque Ele oferece a vida. Ele mostra o caminho da vida. Mas o homem prefere a morte. Não é Deus que determina o homem para o inferno. É o homem que não aceita a verdade de Deus por onde ele é salvo, para ser livre do inferno. É o homem que permanece na mentira de Satanás, aonde ele está indo para a condenação. Ele tem chamado o homem
Ele tem advertido a humanidade. Ele tem colocado um meio, um caminho, uma porta. E mostrado o homem. Mostrando ao homem e convidando ao homem o meio e o caminho por onde o homem é salvo. Só que a humanidade despreza. Dão mais ouvido à mentira do diabo. Só que a mentira do diabo, ela é pregada como se fosse verdade de Deus. Olha o diabo cirandando dentro dessas igrejas. Por esses homens que se diz ungido, ministro de Deus, profeta de Deus, cheio da unção de Deus, pregando heresia, doutrina de demônios, vento de doutrinas. Olha aí o que o diabo está levando o povo a buscar, não é a palavra, porque o diabo não incentiva ninguém a buscar a palavra de Deus, porque o diabo ele não quer que o homem, que a humanidade, conheça a verdade, por onde serão libertos, e o diabo só pode manter esse povo escravo se esse povo continuar na mentira de Satanás, sem o conhecimento da verdade. E o trabalho de Satanás é por esse objetivo, para que o homem não se salve crendo na verdade, nem conhecendo a verdade. Foi Jesus quem disse isso, Lucas 8:12. O diabo tira o entendimento da palavra do homem, para o homem não se salvar crendo na palavra. O diabo cega o entendimento do homem, para o homem não contemplar a direção do evangelho. Esse é o trabalho de Satanás. Ele não quer que ninguém vá buscar o conhecimento de Deus pela palavra. Por isso que ele criou esses centros religiosos, onde o povo é ensinado de que ali encontram a Deus, por meio de movimento, por meio de homens, por meio de coisas, de objeto, de ritual, de sacrifício, por meio de lugar, de ambiente. O homem só encontra a vida com Deus, a direção com Deus pela palavra. E é isso que o diabo trabalha dentro desses ambientes religiosos, levantando os seus ministros transfigurados como obreiros de Cristo, como homens de Deus. É uma moda de profeta hoje. Os profetas que se dizem de Deus dentro das igrejas, olha o que é que eles estão pregando para o povo. Olha para onde é que eles estão mostrando o povo para o povo se dirigir. Olha qual é a autoridade que eles levam o povo a se submeter. Não é a palavra, não é a Cristo, é a eles como autoridade de Deus para o povo. Os falsos pastores, os profetas de Satanás, eles fazem o povo olhar para eles como autoridade. Eles se colocam como voz de Deus para o povo. Porque Deus está me revelando, Deus mandou dizer, Deus está me trazendo uma nova revelação. Eles não têm compromisso em pregar a palavra. Não é a palavra que ele chama você para se submeter, é a eles como voz de Deus, como autoridade de Deus para você se submeter. E ai de você se não se submeter a eles, porque eles usam da coação, coagindo o povo. Se você não crê, Deus vai tomar providência. Se você não crê, olha, Deus vai entrar na tua vida, botar no estreito. Creia, porque quem está falando é o profeta de Deus. Creia, porque quem está falando é o homem de Deus. E o povo tudo na maldição, venerando, idolatrando, seguindo esses homens, indo para o inferno com eles. Porque Deus não mandou ninguém crer em nenhum profeta, nem nenhum homem. É na palavra. O ofício de profeta não existe mais. O que existe é a profecia. Que aquele que Deus vocaciona é para levar a profecia que já está revelada. Não é para trazer profecia para o povo. E hoje o povo está vivendo isso dentro das igrejas. Atrás de profetas que tragam a profecia daquilo que eles querem ouvir. Olha aí, ó, a nova investida de Satanás. Levantando um garoto aí, cheio de movimento, cheio de posição, de postura, de perfil, com anel no dedo, pregando como se tivesse a autoridade de Deus, heresia para o povo. E o povo seguindo esse caminho de maldição por esse jovem, que diz que é profeta de Deus, um tal de Miguel, profeta Miguel. É a mais nova sensação do mundo religioso de Satanás, que leva o povo a pensar que é de Deus. A mais nova sensação das igrejas é um profeta chamado Miguel, um jovem de 14 anos, que se coloca como profeta de Deus e se faz voz de Deus para o povo, dizendo que Deus está revelando, dizendo que Deus está usando, só prega a heresia, a mentira de Satanás, não tem intimidade com a Bíblia, não usa a palavra, não está submisso à palavra, não está dentro do contexto da palavra, é um falso profeta levado por Satanás, está dentro dessas igrejas para desviar e impedir esse povo que não tem Deus, que ignora e despreza a verdade de Deus, e o diabo tome mentira nesse povo, para manter esse povo preso dentro das igrejas,
manter. O diabo mantém esse povo preso, aprisionados, impedidos do conhecimento da verdade para que não sejam libertos. O diabo mantém esse povo preso dentro da religião das igrejas, através das mentiras pregadas pelos falsos profetas, que se denominam homem de Deus, profeta de Deus, anjo de Deus para a igreja. Qual foi o anjo que Jesus deixou para a igreja? Qual foi o pastor que Jesus deixou como autoridade para a igreja? Aonde está isso? Aonde está isso ensinado, determinado por Jesus? Nem os apóstolos pregaram isso. Qual foi o anjo da igreja que Paulo pregou para os irmãos se submeter? Qual foi o pastor da igreja que Paulo disse que os irmãos tinham que estar submissos a eles, porque é a autoridade de Deus para eles? Aonde Paulo pregou isso? Quem prega isso é os falsos profetas, os homens ministros de Satanás, que se denominam homens de Deus dentro das igrejas. Aonde vocês estão lá presos, subjugados, servindo, alienados, robotizados, porque vocês só são domínio deles, só são negócios deles, se estiverem nas igrejas. Por isso que eles centralizam a vida de vocês, o viver de vocês com Deus dentro das igrejas, porque é dentro das igrejas que vocês são negócio deles, onde ele exerce de poder, domínio e de autoridade sobre vocês, porque se vocês não estiverem nas igrejas, ele não tem controle sobre a vida de vocês. E vocês estão escravizados na mentira de Satanás, dentro desses púlpitos pagãos, desses altares pagãos que os homens levantaram nas igrejas, dizendo que é um lugar santo, onde tem homem de Deus. É mentira. O que está nesses altares, nesses púlpitos de igreja, são ministros de Satanás, falsos profetas, levando maldição para vocês, heresias de perdição, doutrina de demônios, evangelho anátema, fazendo de vocês negócios, levando vocês a viver dentro de doutrina e se perdendo do entendimento e do caminho da verdade, por onde precisamos conhecer para ser liberto. Olha aí, irmão, é sensação agora aí, né? Você pode ver os vídeos aqui, esse profeta Mirim, porque Deus não chamou criança para o ministério da igreja. Deus não levantou criança. Não, mas Deus usou a menina lá da casa de Naamã para pregar, não. Para pregar, não. Para ministério, não. Não venham trazer contexto isolado do Velho Testamento, não. Porque Jesus, é daí que precisamos conhecer a verdade de Deus revelada no Evangelho. É a partir de Jesus. E eu pergunto a vocês, aonde Jesus colocou mulher para pastora? Aonde Jesus enviou criança para pregar o Evangelho? O ministério é dado a quem tem maturidade, conhecimento e sabedoria, porque Jesus, antes de enviar os apóstolos, ele preparou para os apóstolos estar aptos para a missão, dentro de uma maturidade para pregar e combater o combate da fé, levando essa fé ao conhecimento de todos. Jesus não levantou meninos. E os apóstolos não viviam esse movimento de Satanás, de profeta. É porque Deus me usa, é que Deus está me revelando, é porque Deus está me dando a autoridade e a sabedoria. Os apóstolos pregavam a revelação escrita, aquilo que estava sendo revelado por eles, que hoje está aqui, concretizado na palavra de Deus. Os apóstolos não saíam por aí em púlpito de igreja, porque eles não pregavam em púlpito de igreja, porque os apóstolos não criaram esse sistema maldito de Satanás chamado igreja. Os apóstolos iam para as cidades estimular, ensinar e edificar os que creram em Jesus, que estavam na fé em Cristo. As comunidades cristãs que se converteram a Cristo, não era instituição religiosa, igrejas nenhuma, nem católica, nem nenhuma outra. Os apóstolos não iam para o meio do povo e diziam: eis que eu sou Deus e te digo, mulher, eis que eu sou Deus e estou te determinando, estou declarando. Vai ler as escrituras, você não vai encontrar isso. Você vive essa mentira, essa maldição, dentro desses ambientes chamados de igreja, indo para a vida perdida de Deus, na direção desses líderes, porque você não tem prazer e nem se importa e despreza a verdade de Deus. Se você parasse para analisar, examinar e buscar o conhecimento da verdade de Deus, que está em Jesus, que é Jesus, você seria liberto. Você só vai ser liberto dessa prisão de Satanás chamada igreja religião, no domínio dos homens, vivendo o anátema, adorando a Deus em vão, perdido de Deus. Vocês só vão ser libertos quando conhecerem a verdade que é Jesus.
Só pode ser liberto do sistema religioso quem conhece a verdade que é Jesus. Paulo foi liberto do sistema religioso porque ele conheceu Jesus. Eu fui liberto do sistema religioso a quem eu servia, sendo devoto e praticante, como se fosse para Deus a minha vida centralizada com Deus dentro das igrejas. Eu fui liberto porque eu conheci a verdade. Eu me dediquei, eu me esforcei, eu procurei, eu tive o desejo de conhecer a verdade direto da fonte que é Cristo, a verdade de Deus. Eu fui examinar o que Cristo ensinava para conferir com o que ensinam os pastores dentro da igreja. E eu vi que tudo aquilo que Cristo ensinava não era condizente com aquilo que os pastores dentro de igreja ensinam. E a partir daí eu comecei a me converter a Cristo, ser cristão, seguindo e praticando não mais ensinamento de igreja por pastor, mas seguindo e praticando a palavra de Cristo, para verdadeiramente eu ser discípulo dele. João 8:31. Aleluias! Meu irmão, é tanto homem dizendo que é profeta de Deus, vai olhar a profecia deles, vai olhar o argumento deles. Eles, primeiro, eles querem que vocês vejam eles como autoridade de Deus. E se vocês questionar, eles ameaçam. Olha, não questione o profeta de Deus, porque Deus vai te pegar, porque Deus vai fazer. Não, porque Deus está me revelando. Tudo deles, de Deus, é como se eles fossem o canal de Deus para vocês. Ei, o canal de Deus para a igreja é a palavra, é Jesus. Não é pastor, papa, nem padre, nem profeta nenhum, irmão. E os pastores estão dizendo aí, não, porque nós somos a autoridade espiritual de Deus para a igreja. Nós somos o canal da bênção por onde Deus envia para a igreja. É mentira, meu irmão. Você só vive isso idolatrando o pastor, idolatrando o ministério, escravizado com a tua vida alienada, com a mente cauterizada, tu vivendo uma vida robotizada dentro de instituição igreja, porque tu ainda não conheceu a verdade. Se tu conhecer a verdade, tu não vai ser marionete, nem negócio, manipulado por esses homens, dentro de igreja, escravizando tua vida dentro de trabalho, de culto, de tarefa, de obrigação, buscando a Deus ali, aqui, acolá, cumprindo isso, guardando meta, cumprindo regra, norma, legalismo religioso. Se você conhecer a verdade, você vai ser liberto dessa maldição que Satanás prende a humanidade dentro de igrejas, religiões, qualquer que seja ela, evangélicas, católicas, budistas, espíritas, o povo submetido, alienado na autoridade dos líderes da religião. Ele se colocando como profeta de Deus, como ungido de Deus, como cheio da unção de Deus, como autoridade de Deus para o povo. E o povo lá, cego, seguindo esses homens, vão cair todos no buraco, irmão. Escapa por tua vida. Cuida de ti e da doutrina. Seja prudente, esteja firmado em Cristo e na palavra dele. Sendo fiel até a morte, mas é a Cristo, não é nenhum líder religioso, nem regra, nem norma, nem doutrina de igreja nenhuma, é a Cristo, guardando a palavra dele e não negando o nome dele. Vê aí, irmão, a sensação do meio gospel evangélico, o profeta chamado Miguel. Rapaz, eu estava olhando alguns vídeos desse jovem, criando o sensacionalismo, e o pior de tudo, irmão, o povo está tudo lá, aleluia, amém, glória a Deus. E vai na dele, e entra no movimento dele, e vive na mentira dele, e deixa o diabo cirandar através dele. E o povo perdido dentro dessas igrejas, por meio da direção desses pastores, profetas e homens que se dizem de Deus, que não têm compromisso com a palavra. Porque homens que são de Deus são aqueles que estão pregando o evangelho, compromissado com a doutrina de Cristo, e não prevaricando, mas perseverando nela. E aqueles que prevaricam não são de Deus, porque não perseveram na doutrina de Cristo. É preciso criar um movimento sensacionalismo para atrair a multidão. Porque se não criar o movimento e o sensacionalismo, a multidão não enche as igrejas. E o que eles querem é renda, é lucro, é financeiramente a contabilidade alta. E isso só acontece se criar movimento, se der o povo que o povo quer, se criar profetas e profecias, se criar instrumentos, objetos, cultos místicos. O povo só vai para as igrejas para buscar essas coisas. Porque eles querem fazer a campanha para Deus dar ele o que eles querem.
Eles querem ouvir os profetas pregando o que o coração deles deseja. Eles querem o objeto para acreditar que aquele objeto vai salvar ele, ou vai curá-lo, ou vai trazer bênção para eles. Eles querem viver o sacrifício religioso achando que é salvo, porque guarda o sábado, porque é batizado, porque está na igreja todo dia, toma ceia, dá dízimo. Eles querem viver isso para ter a sensação de que tem Deus na vida deles. Estão perdidos. É preciso conhecer a verdade para ser liberto. Sair desses movimentos vãs. Sair desses ambientes, sai do meio deles. Sai desses ambientes onde Satanás está se irandando. Sinagogas de Satanás. Por onde Satanás faz o povo pensar que é casa de Deus, igreja de Deus. Cuidado. Não seja conduzido por nenhum líder religioso que se denomina autoridade de Deus para a tua vida. Porque a autoridade de Deus para a tua vida, a luz de Deus a quem tu deve seguir, é Jesus, a palavra dele. Amém?